Fala pessoal, beleza? Eu tô mais ou menos uns 5 meses sem postar nada no YouTube e eu vou fazer uma correção de uma redação pro filho do Cabo Alves lá da primeira companhia do 4º Batalhão em Bauru, tá? Ele me mandou aqui uma redação feita no caderno. Você já sabe que não é a melhor maneira de mandar uma redação, porque o ideal seria no formato da prova, mas vamos ver o que ele escreveu, tá? Primeiro visão que eu tenho aqui é que ele respeitou as margens, né, como pode ver. Outra coisa, ele colocou um título bem extenso, né, um título grande na redação dele, e em princípio a letra dele é boa. Essa é a primeira análise que é feita numa redação. Tive que editar, mas continua aí. A primeira análise que o corretor vai fazer é de acordo com o edital. Então, a pergunta que o filho do Alves fez para mim foi: eu preciso colocar título nas provas da FGV? Então, pessoal, o título é o menos importante para sua redação. Se tem lá no edital que vai ser obrigatório o uso do título, vocês colocam o título. Se não, não precisa colocar, tá? Eu gosto de colocar título porque eu chamo a atenção do corretor. Então, é igual você ler um jornal. Se você lê o jornal sem o título, você não sabe sobre o que o escritor está querendo dizer ali, né, inicialmente. Então, para me chamar a atenção, o título ele atrai, tá? Ele atrai a leitura. Então, a primeira análise que eu fiz aqui desse título é que o Alves Júnior, né, vou chamá-lo assim, que eu não sei o nome dele, desculpa, mas ele tratou sobre o cigarro eletrônico, né, e como uma armadilha aos jovens, né, armadilha que os jovens acabam sofrendo aqui, a saúde dos jovens, beleza? Então eu acredito que ele vai ter que falar sobre vícios e sobre essa nova tendência, né, o cigarro eletrônico. Muito se tem discutido acerca de que o cigarro eletrônico se tornou a nova armadilha entre os jovens. Então, a primeira coisa que o Alves Júnior faz é inserir o tema, né? O tema, ainda assim, colocando já a opinião dele. E isso se torna tese. Então, assim, o tema, qual é o tema? Cigarro eletrônico. A tese. A tese é o cigarro eletrônico faz mal. Então, eu tô colocando a minha opinião, falando que o cigarro faz mal. E foi o que o Alves Júnior fez aqui, ó. Né? Ele colocou a opinião dele aqui, ó. Se tornou a nova armadilha entre os jovens, beleza? Depois, ele traz a informação. Contribuindo para o avanço de diversas doenças. Então, assim, isso aqui foi um argumento, contribuindo para o avanço de diversas doenças, argumento 1. Só que ele já iniciou aqui, usando o gerúndio, né? Que é o contribuindo, após uma vírgula. Então, vamos fazer uma análise. Precisaria desse ponto? Se ele está continuando o assunto? Então, não seria melhor, Alves Júnior, você colocar o seu argumento com alguma tendência melhor, assim, trazendo um fato sobre isso, realmente, tá? Então aqui você, primeira argumentação sua, você falou que o cigarro eletrônico contribui para doenças. Depois você usa a palavra embora, né? Então você vai se contradizer, né? Você vai falar algo positivo, então, imagino eu, certo? Embora possa ser usado para fins que beneficiam algumas pessoas. O seu título tá muito... A sua introdução, ela tá muito superficial, sabe? A introdução, ela é simplesmente assim, para você lançar a sua ideia ali, né? Para você mostrar argumentos, mas ficou muito vago, né? Ficou muito rasa a sua introdução. Então eu sei que você vai falar que é um problema de saúde, né? Que é o avanço de diversas doenças, eu quero ver se você vai defender isso no corpo da sua redação. E o seu segundo argumento foi algo que pode ser benéfico. Então você usou um contra o outro. Então vamos ver, isso assim, sem analisar a parte de português, que muitos têm discutido acerca de, então em vez de você usar acerca de junto aqui no caso, você usa a palavra sobre, tá? Deixa eu ver se eu consigo pontuar. Aqui é sobre, muitos têm discutido sobre. Não tenta inventar, né? Você não fala assim na rua, por que você vai falar agora na redação, tá? Então, vamos discutir acerca de. Não, vamos discutir sobre o assunto, tá? Continuando. Vamos ver agora o que você colocou como seu primeiro argumento. Atualmente, o cigarro eletrônico virou moda entre os adolescentes, ganhando cada vez mais força. Bom, você trouxe uma informação, então é moda e está ganhando força entre os adolescentes. Pois, com uma grande popularidade, o acesso a ele é facilitado. Basta somente um aparelho vape, como eles chamam, que já pode ser usado por uma grande turma de amigos, rodando de boca em boca. Bom, além do compartilhamento ajudar na proliferação de vírus e bactérias. O próprio aparelho também causa doenças, como o câncer sendo uma das principais. Vamos fazer uma análise? Assim, ó. Você falou sobre doenças, certo? Você citou qual é o aparelho, certo? Você falou do câncer, talvez certo. Por que talvez certo? Porque assim, é de conhecimento que vírus e bactérias são propagados por meio da saliva, são propagados por meio das lágrimas dos olhos, né? Então, a gente sabe disso. Isso aí é de conhecimento quase que geral, tá? O problema, como que você afirma sem alguém especialista? Então, na redação, põe na sua cabeça. Se você vai falar sobre algo técnico, ou seja, uma doença, sobre mecânica, engenharia, sobre, sei lá, qualquer assunto técnico, você utiliza o professor técnico para falar sobre isso. Quem é? Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que o contágio do vírus N foi por meio do toque entre as pessoas, entre a saliva e tal. A OMS é o órgão técnico do mundo, aqui no Brasil. Quem vai falar sobre isso? O Ministério da Saúde, né? Então, assim, quando você vai trazer um argumento, o argumento não é seu, Alves Júnior. O argumento não é seu, pessoa que está aí me assistindo. O argumento é de alguém que é muito mais inteligente do que nós, que já estudou sobre o assunto, e aí você vai lançar esse argumento na sua redação e vai falar assim, ó, tá vendo? Tem um estudo que fala que 90% das pessoas que usam vape, né, passam doença do sapinho.
Entendeu? Aí não é você, o escritor, que está falando. É assim a pessoa que estudou sobre o assunto, tá? Então, assim, qual é o dado estatístico que fala que o vape, né, o cigarro eletrônico causa câncer? Esses dias eu estava assistindo até uma reportagem que fala assim que não tem estudos ainda falando sobre a incidência de câncer e vape, tá? Os médicos ainda discutem sobre o assunto. Por quê? Porque o vape é atual, é muito novo, e um estudo na área da medicina demora anos para se concretizar, tá? Então, você trouxe um argumento válido, porém pouco pouco robusto, assim, com força, assim, de você falar assim, não, isso aqui é um argumento que vai derrubar o vape, beleza? Entretanto, o cigarro eletrônico pode ser uma boa saída para quem já tem um grande vício no cigarro convencional. Então, você colocou assertivamente o bom entre parênteses para falar assim, meu, é bom, mas não é, eu entendi isso, e ficou legal esse tipo de construção, tá bem entendível, tá? Você continua, né? Pois um fumante não consegue parar de uma vez. Então, ele pode ir fazendo um desmame usando o vape, tá? Assim, a sua construção tá entendível, tá legal, assim, não vou falar que tá ruim, é, mas desmame não acho legal você utilizar. Vape, não sei se é assim que escreve, tá? Escreve mesmo cigarro eletrônico, né? Você pontuou antes do pois. Talvez, se você tivesse continuado a construção com uma vírgula assim, já bastaria, tá? E em vez de você parar aqui no pois, você pararia aqui na frente, depois do fumante não consegue parar de uma vez, ponto. Em vez do então, você utilizaria a palavra logo aqui, né? Logo, né? Em vez de você colocar também ir fazendo, isso aí, vai fazendo. Pra língua portuguesa não é o melhor, tá? Não é assim que é utilizado. Você pode até falar na roda de amigos, mas ir fazendo, ir subindo, são dois verbos, né? E você não utiliza dessa maneira os verbos, né? O verbo ir com o verbo fazer, tá? Então ele pode, gradativamente, reduzir o uso do cigarro convencional. Em vez de você falar assim, pode ir fazendo um desmame usando vape, entendeu? Então pode evoluir com o uso do cigarro eletrônico. Depois você começa, uma quantidade de nicotina reduzida pode ser uma boa opção para sair aos poucos desse vício. Essa informação de pouca quantidade de nicotina reduzida pode ser uma boa opção para sair aos poucos do vício. Quem falou? Tá? Quem disse que o vape tem menos nicotina? Quem falou para vocês? Lembra que eu sempre falo assim, ó, cita a fonte, né? Cita o estudioso, cita a fábrica, cita a origem disso, porque como que você afirma que o vape tem menos nicotina que o cigarro? Eu não sei. Eu, leitor, posso entender que existe mais uso de nicotina num vape do que num maço de cigarro. Porque o problema do cigarro convencional, nem sempre é a nicotina. A nicotina é um dos elementos químicos que tem dentro do cigarro que causa vício, tá? Então assim, a nicotina faz mal? Faz. Assim como o próprio monóxido de carbono, os próprios gases gerados pela fumaça ali, outras toxinas que tem até tinta a tinta que vai colorir o papel ali do cigarro vai fazer mal, né? Então, não é só a nicotina, tem outros elementos dentro do cigarro que com certeza estão dentro da sua proposta de redação, vai estar lá escrito melhor. Por que você não utilizou, então, a proposta de redação, colocando um dado estatístico, falando assim que no vape tem menos nicotina? Beleza, aí você validaria o seu argumento. Por fim, então você está partindo para a conclusão já, podemos concluir que o cigarro eletrônico é um grande problema para a sociedade. Cara, essa primeira informação eu já vou dar uma no meio, porque é o seguinte, como que você pode concluir que o cigarro eletrônico é um grande problema para a sociedade, sendo que você não me trouxe dado estatístico algum, certo? E outra, o dado que você trouxe sobre causar doenças, além dele ser supérfluo, fraco para me convencer, você só argumentou uma vez. Você só trouxe um argumento. Você não defendeu a sua tese. Você ficou em cima do muro e no final você falou: isso aí causa problema para a sociedade. Qual o problema? Você não me trouxe problema. Você não me falou sobre o tratamento do câncer de pulmão que o vape ou o cigarro convencional vai, vai causar, né? Então, o cara, ele fuma durante 30 anos, pega um câncer de faringe, aí, beleza, faringe, beleza, câncer de boca, aí você argumentou com um problema. Agora você chegou no final e falou, tem um problema na sociedade, tá? Continuando, porque acarretará em doenças e efeitos colaterais que nem foram descobertos ainda. Tá bom, você não trouxe essa informação que não foi descoberta, você simplesmente jogou ao vento lá no seu primeiro argumento, tá? E aí você tem a mania de pausar e começar o pois. É o terceiro parágrafo que você continua o texto com um pois. Pois é algo novo, não dando tempo da ciência estudar detalhadamente seus prejuízos. Eu nem tinha terminado de ler sua redação, né? Eu já tinha comentado sobre isso. Então você não trabalhou esse tipo de informação na sua argumentação e você está concluindo. Lembra que a introdução e a conclusão são muito parecidas? A introdução e a conclusão, elas não servem para fazer isso que você fez de argumentar, porque você está argumentando e você não trouxe essa argumentação no trecho que você deveria ter argumentado, tá? Como ela está fora da maneira que a banca quer que seja corrigida, você está argumentando agora, você não está concluindo, porque a conclusão é simplesmente falar assim, aquilo que eu falei lá atrás, que o pessoal não estudou ainda, está causando problema. Então, por isso, por aquilo que eu falei lá atrás, eu sou contra o uso do cigarro eletrônico. Você entende que não é o momento agora de você falar sobre esse problema? Porque aqui para mim está parecendo que você está argumentando mais uma vez, tá? Continuando, aqui onde eu parei, mesmo que algumas pessoas usam o vape para sair de um vício maior, a sua compra e venda deve ser proibida para menores de 18 anos, sendo também necessário
a conscientização, ele continuou, malefícios aos pais dos jovens. Como ficou na página 2, a banca nem observaria a parte final ali que você colocou, malefícios aos pais dos jovens, né? Sendo também necessária a conscientização de seus malefícios aos pais dos jovens. Então, assim, ó, você pode votar com 16 anos? Sim, já é facultativo o voto a partir dos 16 anos. Então, para quem é a conscientização? Aos pais ou aos jovens? Certo? É proibido venda de cigarro a menores de 18 anos no Brasil? É. O vape é a mesma coisa, é um cigarro eletrônico. E como que o cara consegue um vape? Se ele compra na internet, chega em casa. Então, assim, a venda já é proibida, tá? Então, você trouxe uma obrigação de fazer ao Estado, né? Deve ser proibida para menores, que já existe. Então, você deveria ter colocado aqui, continuar a proibição da venda de cigarros eletrônicos. Bom, vamos ver se consigo. Eu não consigo me aumentar aqui. Vai ficar assim mesmo, piquititico. A sua redação, ela não é ruim, não tem problemas gramaticais graves, né? Você perde alguns pontos no pois, no gerúndio, que eu falei que você utilizou, mas você não perde muitos pontos na ideia, porque você trouxe a sua opinião, você trouxe 2 argumentos fracos, mas são argumentos, e você concluiu de uma maneira argumentativa, né? Eu, particularmente, não daria uma nota acima de 15, tá? Numa redação dessa. Porque, repetindo, né? Eu não sou professor de português. Eu sei escrever porque fui concurseiro e sei um pouco das regras de português. Mas se o professor fizer essa análise de língua portuguesa, de gramática e tal, pode ser que ele retire alguns pontos seus. Então, eu estou retirando esses pontos a partir do meu conhecimento, tá? Meu conhecimento é um pouquinho vago nessa questão, mas eu consigo entender que a sua redação tá para 15, 16. Conta um para mais, um para menos, tá? Então melhora a sua estrutura pensando que você precisa argumentar com fatos, com dados, principalmente dados pela coletânea, tá bom? Valeu, até a próxima.